Sensacional isso. E as drogas? Como é que tu enxerga as drogas? Ácido, LSD, todos esses negócios que o pessoal fala que enxerga o mundo e cura algum trauma. Como é que vocês veem isso? Eu preciso fazer uma advertência aqui antes de entrar nesse tema, senão meu conselho vai me mandar uma carta lá, me xingando. Hoje não existe nenhum tipo de tratamento regulamentado e arquitetado com nenhuma droga de abuso para nenhum transtorno mental. Ponto. Acompanhou? Acompanharam aí, pessoal? Não existe nenhum tratamento com droga de abuso. Não é tratamento primário para nada, tá? Porém, assim como a cetamina não era antes e hoje é, estão sendo estudados. E os estudos estão mostrando dados muito, muito bons. Psilocibina, cogumelo, MDMA em doses menores. Isso é o DMT? Que tem o DMT também. DMT. Que eu vi recentemente uma notícia sobre estudos de DMT para depressão. DMT, tem até um post no meu Instagram sobre DMT que eu explico um artigo. Eles têm mostrado que esses medicamentos mexem nessa circuitaria envolvida com dopamina, serotonina e noradrenalina, e alguns deles têm uma capacidade tanto neuroplástica, de induzir neuroplasticidade, que a terapia induz, quanto neurogênica, que é a formação de novas células no cérebro, que os antidepressivos fazem isso. Serotonina, por exemplo, fluoxetina, que aumenta a serotonina, ela é uma droga neurogênica, ela é um medicamento neurogênico, que ela faz nascer novas células no seu cérebro. Esse é um tema que foi polêmico por muito tempo, mas hoje a gente sabe que o cérebro adulto nasce novos neurônios, tá? Pouco, mas nasce. E essas drogas aí, os estudos são bastante empolgantes. E tem cada vez saído mais em revistas científicas de alto impacto com humanos, mostrando que esses medicamentos conseguem tanto melhorar alguns quadros específicos de problemas de humor, como também, por exemplo, melhorar a criatividade. Os caras tentam estudar o porquê que uma pessoa que utiliza, por exemplo, cogumelo tem um aumento de criatividade. Tem algum exemplo, algum case de alguma coisa assim que tu saiba? Cara, o que é a criatividade? E aí agora até para você talvez usar nas suas construções de texto, né? Porque imagina que fazer stand-up tem um processo criativo gigante, né? Por isso que o meu é péssimo. Criatividade é o quê? Cara, assim, talvez eu fale bobagem aqui, mas à luz do que a gente sabe de como o cérebro funciona, criatividade seria mais ou menos um desligamento do córtex pré-frontal e um abrochamento das outras regiões do seu cérebro para que elas possam fazer associações. Então o que acontece? O córtex pré-frontal, ele é uma região muito sistemática, sabe? Vamos fazer isso para chegar ali. Isso coloca você num padrão de pensamento rígido e impossibilita que você tenha outras associações. Então, se você meio que reduz um pouco a atividade desse córtex pré-frontal, você permite que outras regiões do cérebro que se conectam, a gente chama isso de rede de modo padrão, que é o seu cérebro funcionando quando você não está fazendo nada. O seu cérebro tem uma rede que fica funcionando quando você não está fazendo nada. Nem dormindo, você está acordado, olhando para nada, viajando na maionese. O seu cérebro está ali se conectando. Quando você tem uma diminuição do córtex pré-frontal, como é que você enxerga o córtex? É um controlador. Um julgador, né? Sensor. Faz isso. Por exemplo, faz assim. Seu córtex pré-frontal mandou uma informação para a área motora do seu cérebro, que mandou uma informação para o neurônio que fez você fazer assim. Ou seja, ele meio que está com as rédeas do negócio ali quando ele está ativo. Quando você está pensando racionalmente, com clareza, com cautela, com arquitetura. Ele que te dá a sensação de vergonha, de ridículo, de exposição? Porque se ele está julgando tuas ações, é ele que te dá a sensação de... Pode ser. Não sei especificamente se seria ele, mas talvez sim. Porque eu imagino assim, a criatividade é se livrar de regras e se expor ao ridículo. Exatamente. De dizer que isso aqui é uma banana agora. E eu vou fingir que eu tô comendo. Exatamente. Só que existe eu não sei se é o pré-frontal que tá me impedindo de me expor a esse ridículo. É exatamente isso. E tem assim, por exemplo, quais são os momentos do dia que você... Sabe quando você tá tomando banho ou quando você tá comendo e você
Caramba, Tomando banho é que sempre. ideia sensacional, cara. Tomando banho. Por quê? Porque você não tava pensando em nada, velho. Você não tava, pô, tem que ir lá fazer roteiro, tem que não sei o quê, tem que blá blá blá, tem que arrumar cortina, tem que arrumar as câmeras, deu problema, tem que pagar o boleto. Você tava livre. Então, o ócio, para um cara que usa criatividade, é muito produtivo. Tem um cara chamado Pedro Loss, sabe, do Ciência Todo Dia, canal do YouTube, Sim. que ele fala isso. Ele falou uma vez no story, me marcou muito o que ele falou. Ele falou que organiza a rotina de trabalho dele mais ou menos assim. Ele trabalha um tempo e fica viajando na maionese, jogando videogame, esperando as coisas acontecerem na cabeça dele. Não sei se ele sabe do porquê que ele faz isso, mas funciona. Então, a criatividade para a pessoa, ela é necessária que a pessoa consiga ter uma quebra desse formato de viver e consiga explorar outras sinapses que antes não estavam exploradas. E aí tem um estudo mostrando que uma vez eu assisti uma palestra de um cara chamado Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista. Seria muito maneiro se vocês conseguissem trazer ele aqui, que é um neurocientista que estuda muitos efeitos da maconha, da cannabis. E ele mostrou numa palestra um artigo que a cannabis parece alterar o ritmo de circuitaria, de sinapses do cérebro. E ele sugere que talvez isso seja o substrato do porquê ela aumenta a criatividade de algumas pessoas. Porque você faz associações que não seriam feitas antes. Cara, sabe que... Mas isso não tá... Não sei se isso é estabelecido. Não fume maconha. Ainda. Espera. Os caras do corte lá vão botar neurocientista e psicólogo, mano. Diz para fumar maconha. Não bota isso aí, espera, não acende ainda. Espera eles estudarem mais um pouco. Espera um pouco. Sabe que no curso de teatro, eu lembro que quando eu comecei a estudar teatro, uma das primeiras aulas, o professor, ele explicava. E todos os outros cursos que eu fiz sempre explicaram isso, que o objetivo do curso era que a gente voltasse ao nosso cérebro criança. Que a gente não tinha o julgamento, o medo de ser ridículo, que a gente acreditava que o bonequinho estava voando. Exatamente. A gente acreditava piamente. Exatamente. Hoje eu não consigo mais porque eu tô me podando aqui. Às vezes você vai assistir um filme e você pensa, putz, cara, nada a ver esse filme, um cavalo pular de um telhado pro outro. Porque tu tá se julgando muito. Fica mais tranquilo, cara, relaxa um pouco, assiste esse negócio aí e aproveita, tá ligado? Curso de improviso... Isso é muito usado, assim, é muito foda curso de improviso porque tu faz o teu cérebro voltar ao cérebro infantil que consegue ressignificar objetos. Essa garrafa pode virar outra coisa no improviso. Exatamente. E é tirar esse sensor da frente, né, que tá te enchendo o saco, atrapalhando. Exatamente. E também, uma coisa que eu vi no teu Instagram também, que tu tava falando sobre criatividade e esquizofrenia, problemas mentais, como que se relaciona também. Cara, os caras têm o transtorno bipolar, por exemplo, que é uma oscilação entre um humor deprimido e um estado de mania, ou hipomania, que é você ter um estado de superexcitação do ponto de vista comportamental. Pacientes que têm transtorno afetivo bipolar e entram num estado de hipomania ou mania, então eles oscilam, sei lá, 6 meses em depressão profunda, tipo uma depressão mesmo, e depois entram num estado de hipomania ou mania. A hipomania é um comportamento um pouco menor que a mania, que é o quê? O paciente dorme pouco, paciente 3 horas, 4 horas de sono é o suficiente para ele descansar, come menos e tem uma motivação e comportamento de resolver coisa muito grande. Tem estudos mostrando que muitos artistas, antes de mais nada, têm transtorno bipolar e esquizofrenia. E aí eles tentam relacionar o que isso tem a ver com a criatividade. E num livro desse Eric Kandel, chamado Mentes Diferentes, como cérebros incomuns demonstram como o nosso funciona, uma coisa assim é o livro. É de 2020 o livro dele. Quem curte esse tema, sugiro ler. Depois eu te mando também se quiser ler. Ele mostra exatamente isso, que essas pessoas, cara, pelo fato do pré-frontal dela ser meio mais inativo, elas conseguem fazer associações que você nunca faria. Cara, isso é interessante. Não tem como, cara. Elas conseguem ver pinturas que você jamais imaginaria. E o estado de alucinação é um estado é um estado criativo. Por exemplo, esse outro neurocientista que eu falei, o Huberman, ele tem um vídeo que ele fala que quando você tá numa transição entre sono, você tá meio que dormindo, cara, você tem meio que umas alucinações, sabe? Às vezes eu tô conversando com um esquilo do nada. E às vezes você faz assim, sabe? Sim. Cara, ali você tá num estado de hipercriatividade. O que esse cavalo tá falando comigo? É o BoJack Horseman. Aí Por isso que o cara fez o negócio. Por isso que saiu a série. Então, assim, esse é um estado de super motivação, de super criatividade. E você... E, cara, agora que você sabe disso, você pode usar isso. Experimenta 1 semana, 2. Organiza no seu dia um momento para você ficar ocioso. E fica meio que ligado se você tá gerando algum padrão de pensamento que você antes não tava. A meditação é isso?
Depende. Existe a meditação clássica, que é você não pensar em nada. E existe uma meditação que é muito baseada em evidência, que inclusive está se transformando num processo terapêutico independente, que é chamada de mindfulness.